Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é a intensa busca pela sabedoria de Deus. O texto básico está no livro de Provérbios. E vamos utilizar alguns versículos do capítulo 2, de 1 a 9. Leremos versículos 5 e 6. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O livro de Provérbios faz parte do grupo dos livros da sabedoria, junto com Salmos, Cantares e Eclesiastes. Nesse precioso livro de 31 capítulos, que pode facilmente se tornar um livro de devocional diária, com a leitura do capítulo do dia. Quando o mês tiver menos que 31 dias, no dia 28, 29 ou 30, serão lidos os capítulos que faltarem. Esse hábito tem trazido alegria e sabedoria a muitos. As 8 ações a serem desenvolvidas, indicadas no texto básico, são mais do que simples paralelismo da poesia hebraica, que aprendi com o mestre e pastor Jorge Monteiro. Eles enfatizam o envolvimento e os esforços necessários, tanto para se obter quanto para se reter a sabedoria, disse F.F. Bruce. São 8 palavras, expressões que se sobrepõem devido ao estilo poético encantador do livro. Elas são aceitar, guardar, isto é, esconder, entesourar, armazenar, dar ouvidos, isto é, estar atento, prestar atenção, inclinar o coração, clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, procurar, isto é, pesquisar, a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. A expressão então, do verso 5, se repete no verso 9, e aparece em muitas traduções para indicar que o resultado que aqui é apresentado é fruto do empenho na intensa busca por sabedoria. O sábio deixa claro que não é balançando na rede ou na superficialidade da leitura bíblica, sem profundidade, a parte da seriedade e da espiritualidade que alguém encontrará e se beneficiará dos bons resultados da sabedoria de Deus, registrada nas Escrituras. A busca da sabedoria, devemos estar animados e prontos, como disse o salmista. Quando meu coração sussurra, busque Deus, todo meu ser responde, agora mesmo. Por isso não te escondas de mim. Salmos 27, 8, Bíblia, a mensagem. A busca não deve ser como falaram os malandros de Oséias 6,3, com uma procura superficial e um tanto hipócrita. É certo que uma busca efêmera e inadequada não redundará nos benefícios aqui descritos. Eles disseram, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, mas na verdade era só cocó e malandrice, conforme disse o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Quais então são os resultados que justificam o tamanho empenho na busca certeira, na busca precisa e intensa por sabedoria? Será que vale o esforço aqui apresentado e buscá-la como quem busca tesouros escondidos? Certamente que sim. E o melhor a se fazer na vida é procurar conhecer a Deus para temê-lo e poder trilhar o caminho da justiça, do direito, da retidão e de todos os caminhos da felicidade. Versículo 9, edição pastoral. Temer a Deus é a soma dos resultados. Vem da palavra iará, que significa medo. Segundo Redmacher, é reverência devida a Deus e é a essência de uma pessoa piedosa. Segundo John F. Valvorde, quem teme a Deus o adora, confia nele, obedece e o serve. Esta preciosa palavra aparece 41 vezes no Antigo Testamento e 14 vezes só em Provérbios, e vale a pena a transcrição de algumas. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. 8,13 diz, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Em 10,27 diz, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Em 14,26 diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. 14,27 diz, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. 15,16 diz, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Em 19,23, o temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Em 22,4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No capítulo 4 de Provérbios, o sábio realça os resultados da busca da sabedoria no temor do Senhor. No verso 4, você terá vida. No verso 6, ela o protegerá e ela cuidará de você. No verso 10, você terá vida longa. No verso 12, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. No verso 13, dela depende a sua vida. E no verso 22 diz, são vida e saúde. É bom lembrar de Paulo, ensinando que a falta do conhecimento preciso foi a ruína de Israel.
que, ignorando a justiça de Deus, procuraram estabelecer a própria justiça. Romanos 10, 2 e 3. É provável que hoje muito se perde da espetacular vida em abundância, da superabundante graça, do muito mais e do infinitamente mais, devido à ausência do empenho na busca pela sabedoria de Deus. A falta de tempo, a perda de tempo pelos passatempos, os enlatados da net, do Google, dos TikToks, das belas imagens com versos de promessas estão impedindo alguns de buscarem a sabedoria de Deus como quem busca tesouros escondidos. Os enlatados, processados, embutidos e adocicados estão nutrindo de desnutrição aqueles que deveriam ser fortes para fortalecer e salvar alguns que estão na dúvida. Sustentar aqueles que deveriam ser habilitados para livrar os que cambaleiam indo para a matança. E estarem prontos para batalhar diligentemente pela fé, pela doutrina, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme o texto de Judas. Quanta confusão e desserviço estão sendo disseminados por aparentes piedosos que se dizem entendidos no hebraico e no grego, que se consume sem uma inquirição aguçada e honesta. Esquecem alguns que o maior empenho de Satanás é desacreditar o que Deus diz, como aconteceu no Éden. A serpente falou, é assim que Deus disse. Lançar dúvidas sobre as Escrituras e diluí-la com um linguajar piedoso e com aparência de verdade é a maior arma de Satanás. Eles dizem, você não pode dar aos outros sem antes pensar em si mesmo. Se você honrar muito os seus pais, acabará se esquecendo de você. Por causa do pecado, o homem não tem mais a imagem de Deus. O Apocalipse não diz que Jesus é o Alfa e o Ômega do grego, como está lá, mas sim o Aleph e o Tav do hebraico, que não está lá. Os irmãos de José foram ao Egito para resgatar o irmão. Prezado amigo e irmão, uma mentira ou uma aparente verdade como estas citadas nunca se tornarão verdades. Se é em Deus que está a sabedoria, por que sua palavra é relegada aos conselhos da sabedoria humana aprendida nas faculdades? Se a palavra de Deus restaura a alma, é ela que deve ser aplicada para o bem da alma. Se é conservando a palavra de Deus no coração que o jovem se afasta do pecado, é ela que deve ser guardada lá dentro. Se é, como disse Isaías, à lei e ao testemunho que devemos ouvir para ver a alva e ter a segurança necessária na vida, por que relegar a um segundo plano aquilo que Deus disse? Quem conhece mais o ser humano com suas emaranhadas emoções, temores, anseios e traumas do que Deus? Se a Escritura restaura a alma, por que ela é destronada pelos calouros ímpios e incrédulos das faculdades que nada têm de relação com Deus e com sua palavra? Estes têm, como disse o pastor e cantor Paulo Sérgio, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão! Mentiram ao seu jovem coração. Se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17, se a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, se os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, se os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, e se os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, conforme o Salmo 19, 7 e 8, se a palavra de Deus é a verdade que santifica, por que bani-la do palco das soluções? Não é de se estranhar o desespero de alguns, que se dizem cristãos quando estão diante das dificuldades da vida, das incertezas e das aflições cotidianas, pois as Escrituras saíram do trono da vida deles. Não falam mais como o salmista falava. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmos 119, 92 e 97. Não é de causar espanto ver o medo e a insegurança de alguns na demanda diária, pois a busca intensa pelo conhecimento daquilo que está escrito deu lugar às caixinhas de promessas e às imitações enganosas da verdade bíblica a conta-gotas. Dá saudade quando lembramos do povo que se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Faz bem recordar que Esdras leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Neemias 8, 1 e 3. O sábio que ensina a busca intensa por sabedoria garante que, então, conforme a NVI, desse modo, conforme a King James atualizada, e neste caso, segundo a frágil tradução do Novo Mundo, só assim o investigador entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 9. Mais benefícios da sabedoria aparecem na sequência do capítulo 2. O conhecimento será agradável à sua alma. Verso 10.
O bom senso guardará e o discernimento protegerá, verso 11. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, verso 12. O livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, verso 16. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, verso 20. Se é certo, como disse o sábio, que o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento, então vamos gastar tempo, muito tempo e tempo nobre, para conhecer as Escrituras, pois somente nelas acharemos ingredientes indispensáveis para a vida vitoriosa e vida produtiva que agrada a Deus. Se Jesus é a palavra de Deus encarnada, se os guardas disseram sobre Jesus que nenhum homem jamais falou como este homem, se Pedro estava certo que Jesus tem as palavras de vida eterna, por que esquecê-la ou trocá-la pela sabedoria humana? Amados, vamos dar atenção ao então do verso 5 e verso 9 do texto básico e colocar as mãos na massa, na pá, na picareta, na bateia e garimpar com ternura a velha história do grande Salvador, como disse o poeta, com calma e com paciência, pois quero penetrar à altura do mistério que Deus nos pode amar. Hino 50 do Cantor Cristão. Amigo, não cesses de buscar a sabedoria de Deus, pois ela está convidando e diz: vocês inexperientes, que vivem uma vida confusa, venham comigo. Sim, venham ao meu banquete. Preparei uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem essa vida confusa, tenham bom senso, venham conhecer a vida que faz sentido. Provérbios 9, 4 a 6, a mensagem. Sim, os benefícios da intensa busca serão grandes, pois ela diz: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso, e cada instante da sua existência valerá a pena. Faça a sua escolha, viva com sabedoria e viva bem, ou zombe da vida, e a vida zombará de você. Provérbios 8, 17, 35, 9, 11, 12, a mensagem. Que Deus nos ajude nessa intensa busca pela sabedoria de Deus. Amém.